Olha que massa. O número de receptor, ele tem uma determinação genética, obviamente, né? O cara já nasceu abençoado com mais receptor. Mas o número de receptor pode aumentar. Essa é a notícia parcialmente boa. Inclusive, a nossa evolução ao longo dos anos, a hipertrofia muscular, ela acontece em parte porque o número de receptor aumenta com o treino. O treino aumenta o número de células satélites, de mionúcleos. Essas células satélites são células que ficam ali na periferia da fibra muscular e elas são responsáveis por ajudar na reparação do dano muscular do treino. E essa célula satélite, ela tem núcleo, igual a célula normal. E ela, para reparar, ela doa o núcleo para a fibra muscular. Então a fibra muscular, ela fica com mais núcleos. E o núcleo, é o núcleo onde está o DNA. Uhum. E obviamente uma fibra muscular com mais núcleos tem maior potencial de síntese proteica, de ter mais anabolismo. Então é por isso que ao longo dos anos, o fato de a gente treinar vai aumentar o número de mionúcleos e células satélites e os receptores androgênicos estão dentro desses mionúcleos e das células satélites. Então você aumenta o número de receptor pelo simples fato de treinar. E é por isso que a gente vai adquirindo mais maturidade muscular ao longo do tempo. Não tem como um cara virar Mr. Olímpia com 1 ano de treino. Sim. Ele precisa de tempo para ganhar essa maturidade muscular, esse maior número de receptores. E esse maior número de receptores ele é aumentado então pelo exercício, desde que seja consistente, né? E isso está inclusive associado à memória muscular. A gente tem memória muscular por quê? Porque o tempo que a gente treinou fez upgrade na nossa fibra muscular e fez a nossa fibra muscular ter mais mionúcleos. Esses mionúcleos, quando você para de treinar, eles continuam lá. Você para de treinar, você interrompeu o estímulo da síntese proteica, a sinalização. Então você cataboliza. O mais fácil para você catabolizar é parar de treinar. Você para de treinar, não é 2 dias, estamos falando aí do cara que parou de treinar mesmo. Você interrompeu a sinalização, por mais que você continue lá comendo 2 gramas por quilo de proteína e tal, você vai catabolizar, porque você parou de treinar. Inclusive eu falo, a gente treina boa parte da nossa vida não para ganhar massa muscular, para manter. Porque essa sinalização precisa ser constante, né? Para você manter o músculo que você ganhou. Então, quando você parou de treinar, você interrompeu a sinalização para síntese proteica. Havia mTOR e tal, você diminuiu e você perdeu músculo. Mas aqueles mionúcleos, aqueles receptores androgênicos que você conquistou ao longo dos anos, eles continuam lá. Então, caso você volte a treinar novamente, vai ser mais fácil voltar ao físico de antes, porque o potencial de síntese proteica ele é maior do que quando você começou a treinar. Porque a tua fibra muscular, como se diz, é como se você tivesse feito um upgrade lá no motor do carro e você deixou o carro lá guardado e tal, parou. Mas ela diminuiu de tamanho, ela atrofiou por causa que você interrompeu a sinalização, mas ela não é mais uma fibra muscular de um iniciante. Então, a facilidade, o potencial de síntese proteica é maior. Então, consequentemente, é muito mais fácil de voltar ao físico que estava antes. E o legal é que isso não é só o treino que propicia isso. O próprio uso de esteroide também aumenta o número de receptores. Mas é muito importante a gente entender que esse aumento do número de receptores, de mionúcleos na fibra muscular, ele tem uma dependência genética. Então, se você é um cara que já nasceu com pouco, vai aumentar. Tanto que eu falo assim, quase 100% das pessoas, se começarem a treinar, vão melhorar o físico. Mesmo que a genética seja uma bosta. Né? Só que tem nego que vai melhorar absurdamente e tem nego que vai melhorar pouco, por mais dedicado que seja. O cara não vai conseguir ter um shape de fisiculturista, não vai, enfim. Mas ele vai melhorar. Por quê? Porque o treino é possível gerar essas adaptações positivas. Enfim. Então o próprio uso de hormônio também aumenta o número de receptores. Tem estudo mostrando isso.